Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Primeiro andar de Aincrad. Área em uma noite sem estrelas. Capítulo 1. Apenas uma única vez, eu vi uma verdadeira estrela cadente. Não foi em um acampamento de férias sob as estrelas, mas foi da janela do meu quarto. Isso não seria uma coisa tão rara para aqueles que vivem em lugares com céus limpos ou que são adequadamente escuros à noite. Mas na minha casa, onde eu estive em todos os meus 14 anos da minha vida, vivendo na cidade de Kawagoe, prefeitura de Saitama, nem sequer tinha essas coisas. Mesmo em uma noite limpa, você só poderia ver o brilho das estrelas de segunda magnitude a olho nu. Mas, mais tarde em uma noite de inverno, apenas aconteceu de meu olhar seguir para fora da janela, e assim, conseguir vislumbrar um brilho momentâneo que caía verticalmente através de um pálido céu noturno sem estrelas. Tudo isso em conjunto com a luz da cidade. Eu estava na quarta ou quinta série naquele momento, e na minha infância inocente, eu decidi fazer um desejo, só para desperdiçar na coisa mais sem sentido que eu podia imaginar. Eu desejo que no próximo mob drop um item raro. Suponho que isso surgiu em minha mente, devido ao fato de eu estar no momento grindando incansavelmente para subir de nível no meu MMORPG favorito. A estrela cadente de que tive a chance de vislumbrar naquele dia, pude ter a chance de ver mais uma vez em 3, ou será que 4 anos depois, brilhando com a mesma cor e se movendo na mesma velocidade. No entanto, desta vez, eu não a vi com o olho nu e ela também nem brilhava contra o céu cinzento escuro. Isso aconteceu dentro das profundezas escuras de um labirinto criado pelo Nerve Gear, a primeira interface de realidade virtual do tipo sensorial do mundo. A maneira como o usuário da rapieira lutou, me trouxe à mente a palavra possesso. Ele desviou para fora do seu caminho o bruto machado do monstro de nível 6 Ruin Kobold Trooper de maneira tão boa, que até eu senti um calafrio correndo pelas minhas costas. Depois de 3 evasões bem-sucedidas, o equilíbrio do Kobold se perdeu totalmente, e não perdendo a chance, o usuário da rapieira aproveitou para usar uma Sword Skill com toda a sua força contra o desamparado Homem-Fera. Ele usou a Sword Skill linear, um simples ataque de um único acerto que qualquer um consegue aprender na categoria rapieira. Certamente foi um ataque muito comum, um golpe impulsionado para frente a partir de uma posição centralizada, porém sua velocidade era surpreendente. Claramente não era apenas o sistema de assistência de movimentação do jogo trabalhando, mas também era resultado de sua própria habilidade atlética nos movimentos espetaculares. Eu já vi membros de grupos e monstros inimigos usando esta mesma skill inúmeras vezes durante o beta, mas tudo o que eu consegui captar desta vez foi apenas o efeito visual de luz sendo deixado para trás, ou seja, a trajetória da espada. De resto, eu não conseguia nem mesmo ter um vislumbre da própria lâmina do usuário da rapieira. O repentino lampejo de pura luz no meio da escura dungeon trouxe a memória daquela estrela cadente para minha mente. Depois de 3 repetições usando o mesmo padrão de esquiva contra o combo do Kobold, e logo em seguida respondendo com linear, o usuário da rapieira despachou a criatura armada, um dos monstros mais fortes dessa dungeon, sem tomar um único arranhão. Mas não foi uma batalha fácil. Uma vez em que o último golpe havia rasgado o peito do Kobold, e em seguida o feito explodir em vários cacos poligonais insubstanciais, o usuário da rapieira cambaleou para trás e bateu contra a parede, como se a desintegração da criatura o tivesse empurrado para trás. E assim, ele deslizou pela parede até se sentar no chão, respirando pesadamente. Ele não tinha me notado em pé no canto de um cruzamento de túnel a cerca de 15 metros de distância. Meu procedimento normal neste momento seria silenciosamente me distanciar e encontrar minha própria presa para abater. Desde que tomei a decisão há um mês de agir como um jogador solo, eu nunca saí do meu caminho para me aproximar de outro jogador. A única exceção seria se eu visse alguém lutando e se encontrando em um perigo mortal, porém o usuário da rapieira continuava com seu medidor de vida quase cheio. Pelo menos para mim, ele não parecia precisar de ajuda de algum intrometido como eu.
Mas ainda assim, eu hesitei por 5 segundos, e então decidi em minha mente caminhar até em frente ao jogador sentado. Ele era magro e esbelto, vestindo um leve peitoral de cobre sobre uma capa vermelha de couro, calças justas de couro puro e botas até seus joelhos. Seu rosto estava escondido sob a capa encapuzada que seguia da cabeça até abaixo da cintura. Tudo além da capa, era de certa forma a armadura adequada para um ágil esgrimista. Minha amada Anneal Blade, recompensa de uma missão de alto nível, era tão pesada que eu precisava retirar equipamentos pesados para manter meus movimentos afiados. Eu não uso nada mais pesado que um casaco de couro cinza escuro e uma pequena placa de metal no peito. Escutando meus passos enquanto eu me aproximava, o esgrimista tremeu um pouco seus ombros, mas que logo em seguida pararam de se mover. Ele poderia ter visto a cor verde do meu cursor e assim se tranquilizou de que eu não era um monstro. Sua cabeça estava quase como enterrada atrás dos seus joelhos arrebentados, um sinal claro de que ele queria que eu continuasse meu caminho, porém parei a poucos metros de distância dele. Um pequeno overkill, se você me perguntar. Os ombros magros sob a grossa capa de couro se encolheram novamente. O capuz se deslocou apenas 4 ou 5 centímetros, e é por isso que eu vi 2 olhos afiados perfurando através de mim. Tudo que eu pude ver foram 2 íris castanhas claras, com os contornos do seu rosto ainda seguindo todos sombreados. Depois de alguns segundos de um olhar tão penetrante quanto aos seus golpes de rapieira, ele então inclinou sua cabeça ligeiramente para o lado. Isso parecia sugerir que ele não entendia o que eu quis dizer anteriormente. Por dentro, eu soltei um suspiro de resignação. Mas havia uma coceira enorme no fundo da minha mente que me impedia de continuar pelo meu caminho solitário no momento atual. O linear do usuário da rapieira era assustadoramente perfeito. Não só os pré e pós-movimentos, que foram extremamente precisos, mas na verdade o ataque em si foi mais rápido do que eu pude ver. Eu nunca havia presenciado uma sword skill tão bela e aterrorizante antes. No começo, eu presumi que ele deveria ter sido um beta tester. Com essa velocidade, ele teria que ter tido uma extensa experiência antes deste mundo ter sido mergulhado em seu mortal estado atual. Mas quando eu vi a linear pela segunda vez, eu comecei a questionar minha suposição. Em comparação com a excelência de seu ataque, a batalha deste usuário da rapieira era completamente perigosa. Sim, a estratégia defensiva de evitar ataques do inimigo com o mínimo de movimentação o levou a um contra-ataque mais rápido do que escolher bloquear ou desviar o próprio ataque do inimigo, além de também economizar o desgaste dos equipamentos. Entretanto, as consequências de fracasso superam de longe esses aspectos positivos. No pior cenário, um golpe de sucesso do inimigo pode ser tratado como um contra-ataque que inclui um breve efeito de atordoamento. Para um jogador solo, um atordoamento é um beijo da morte. Não faz sentido um esgrimista de habilidades brilhantes como uma absoluta estratégia imprudente como essa. Eu queria saber o porquê, então me aproximei e perguntei em voz alta do porquê desse overkill. Mas ele nem mesmo entendia esse termo de jogos online extremamente comum. Então esse esgrimista aqui sentado no chão, não poderia ser um beta tester. Talvez ele pode até nunca ter sido um jogador de MMO antes desse jogo. Dei um suspiro rápido e logo em seguida iniciei a explicação. Overkill é um termo usado para quando você dá muito mais dano do que o necessário comparando com a vida restante do monstro. Depois do seu segundo linear, aquele kobold já estava praticamente morto. Ele só tinha 2 ou 3 pontos na sua barra de vida. Você poderia ter o finalizado facilmente com um ataque leve, ao invés de usar uma sword skill. Quantos dias se passaram desde que eu falei tantas palavras no mesmo momento? Quantas semanas? Por ser um estudante japonês medíocre, minha explicação era tão elegante quanto um ensaio, mas o usuário da rapieira não mostrou resposta por 10 segundos inteiros. Existe algum problema em causar muito dano? Finalmente, depois de um longo tempo, eu percebi que o esgrimista era um dos jogadores mais raros encontrados neste mundo, para não simplesmente dizer somente das profundezas dessa dungeon. Ele não era um jogador, mas na verdade uma jogadora. Uma mulher.
O primeiro VRMMORPG do mundo, o Sword Art Online, abriu suas portas virtuais há quase um mês atrás. Em um MMO comum, os jogadores já estariam atingindo o nível limite. Todo o mapa do jogo já teria sido completamente explorado de ponta a ponta. Porém aqui atualmente em SAO, até mesmo os melhores jogadores estariam perto do nível 10, e também ninguém sabia qual era o nível máximo. Apenas alguma pequena porcentagem do cenário total do jogo, do castelo flutuante de Aincrad, havia sido mapeado. SAO não era mais um jogo. SAO estaria mais para uma prisão. O botão de logout foi retirado e a morte do avatar do jogador resultava na morte do corpo do jogador no mundo normal. Sob todas essas circunstâncias, poucas pessoas ousavam se arriscar nas dungeons cheias de monstros e armadilhas perigosas. Além disso, o ADM do jogo forçou todos os avatares dos jogadores serem iguais aos corpos reais dos jogadores do mundo normal, o que significava que havia uma grande falta de mulheres no jogo. Eu presumo que a maioria delas ainda estão na primeira cidade segura, a cidade dos começos. Eu só vi mulheres 2 ou 3 vezes nesta grande dungeon, no labirinto do primeiro andar, e todas eram membros de grandes grupos. Portanto, nunca me passou pela cabeça de que esse solitário usuário de rapieira na beira de um território inexplorado, no fundo da dungeon, pudesse ser na verdade uma mulher. Eu brevemente considerei murmurar um pedido de desculpas e deixar a área rapidamente. Não era por eu estar em uma luta contra os homens que sempre fazem questão de falar com qualquer jogadora que eles avistassem ou algo do tipo. Eu só definitivamente não queria ser identificado como um deles. Se ela tivesse respondido com um cuide da sua própria vida ou eu posso fazer o que eu quiser, eu não teria escolha alguma a não ser concordar e seguir em frente. Mas a resposta da esgrimista parecia ser uma pergunta sincera, então eu parei e tentei explicar de uma forma mais adequada. Bem, não há nenhuma penalidade no jogo por overkill, é apenas ineficiente. Sword skills exigem muita concentração, então quanto mais você usar, mais exausta ficará. O que eu tô tentando dizer é, você ainda tem que voltar para casa, certo? Então é por isso que você deveria tentar conservar mais energia. Voltar para casa. Uma voz de dentro do capuz perguntou novamente. Era uma voz áspera, aparentemente exausta, porém mesmo assim eu achei que era linda. E é claro, eu não disse isso em voz alta. Para respondê-la, tentei elaborar uma resposta usando todas as minhas habilidades linguísticas. Sim. Demora um bom tempo para conseguir sair do labirinto deste ponto aqui. E ir até a cidade mais próxima, demoraria uns 30 minutos, certo? Você vai cometer mais erros quando estiver cansada, e me parece que você é uma player solo. Para esse tipo de jogador, qualquer erro pode ser fatal. Enquanto eu falava, perguntei a mim mesmo do porquê eu dizer palavras com tanta sinceridade. Não era porque ela era uma garota, eu pensei. Até porque já tinha falado tantas palavras anteriormente sem saber seu gênero. Se os papéis fossem invertidos e alguém estivesse falando de forma arrogante sobre o que eu deveria fazer, eu certamente diria: é a minha escolha, portanto me deixe sozinho. Com esse pensamento em minha mente agora, eu percebi o quanto minhas ações estavam contraditórias com a minha personalidade. Até que a usuária da rapieira finalmente reagiu. Nesse caso, não tem problema. Eu não vou para casa. Você não está voltando para a cidade. Mas e o reabastecimento de poções, consertar equipamentos dormir? Eu perguntei incrédulo enquanto ela encolhia os ombros levemente. Não preciso de poções se eu não estiver tomando dano, e eu comprei 5 espadas iguais para caso alguma quebre. Se eu precisar dormir, uso a área segura mais próxima. Ela falou como uma voz rouca que me fez ficar sem resposta. As áreas seguras são pequenas salas localizadas no interior de uma dungeon que nunca terão perigo de se ter monstros spawnando nelas. São facilmente distinguidas por uma tocha colorida em cada canto da sala. Elas são úteis como um ponto de apoio ao farmar ou mapear em uma dungeon, porém não foram criadas para uma soneca de mais de 1 hora.
As salas não têm cama, apenas um duro piso de pedra, além de que com a entrada aberta, não é possível impedir os sons de passos e rosnados incessantes de monstros no corredor do lado de fora. Até mesmo os jogadores mais fortes não conseguem dormir bem sob tais condições. Mas se eu fosse levar sua declaração para uma forma mais literal, ela estaria usando aquela câmara apertada feita de pedra como um substituto de um quarto de hóspedes, simplesmente para ficar permanentemente dentro da dungeon. Isso poderia de alguma forma estar certo? Por quantas horas você esteve aqui dentro? Eu perguntei com medo de saber a resposta. Ela respirou devagar e respondeu. 3 dias, talvez 4, é só isso. Os monstros daqui vão nascer logo logo, então eu preciso me mexer. Ela então colocou uma de suas mãos frágeis e enluvadas contra a parede do labirinto, o que fez ela logo seguida se levantar de maneira instável. Deixando sua rapieira cair com sua mão parecendo ser tão pesada quanto uma espada de 2 mãos, ela vira suas costas para mim. Enquanto ela caminhava para frente, eu vi partes da capa quase que em farrapos que mostravam seu mau estado. Na verdade, era um milagre que mesmo depois de 4 dias de acampamento dentro de uma dungeon, o frágil tecido tenha suportado e permanecido na sua forma normal. Talvez a sua afirmação de não sofrer nenhum dano não tenha sido um exagero, então, mesmo eu, não esperava que essas palavras iriam sair da minha boca, palavras que conseguiram até mesmo parar o movimento da esgrimista. Se continuar lutando assim, você vai morrer. Ela parou e deixou seu ombro direito encostar na parede antes de se virar. Os olhos que eu pensei serem da cor castanho claro sob aquele capuz, agora pareciam me perfurar com um brilho vermelho pálido. Todos nós vamos morrer mesmo. Sua voz áspera e rouca parecia se juntar ao ar frio da dungeon. 2.000 pessoas morreram em um único mês. E nós ainda nem terminamos o primeiro andar. Não tem como vencer este jogo. A única diferença é quando e onde você morre, mais cedo, ou mais tarde. O mais longo e mais emocionante discurso que ela pronunciou até agora, passou pelos seus lábios e parou no seu meio. Eu instintivamente dei um passo à frente, enquanto assistia ela cair silenciosamente no chão, como se tivesse sido atingida por uma paralisia invisível.